Olá a todos! Neste vídeo vamos analisar os números complexos. Consideremos a equação de segundo grau x² igual a 25. Vamos extrair o quadrado, vem então x igual a mais ou menos a raiz de 25. Ora, a raiz de 25 é 5, vem então x igual a mais ou menos 5, ou seja, o conjunto de solução é o conjunto formado pelos elementos menos 5 mais 5. Mas o que é que acontecerá se x² for igual a menos 25? Vamos extrair o quadrado e então vem x igual a mais ou menos raiz de menos 25. Contudo, esta equação não tem raízes reais, mas menos 25 é igual a 25 vezes menos 1, porque os sinais são diferentes. 25 vezes 1 é 25, logo é menos 25. Vamos então substituir e vem x igual a mais ou menos raiz de 25 vezes menos 1. Mas a raiz do produto é o produto das raízes. Vem então x igual a mais ou menos raiz de 25 vezes a raiz de menos 1. Ora, a raiz de 25 é 5, vem então x igual a mais ou menos 5 vezes a raiz de menos 1. Esta equação continua a não ter raízes reais, porque raiz de menos 1 não existe em R, que é o conjunto dos números reais, mas existe em C, que é o conjunto dos números complexos, onde i² é igual a menos 1. Ora, se i² é igual a menos 1, então vamos substituir menos 1 por i². E vem então x igual a mais ou menos 5 vezes a raiz de i². O quadrado simplifica com a raiz, vem então x igual a mais ou menos 5 vezes i, 5i. Ou seja, o conjunto de solução é o conjunto formado pelos elementos menos 5i mais 5i. Vejamos o seguinte: 4 é um número real. 5i é um número imaginário puro. 4 mais 5i é designado como um número complexo, ou seja, um número complexo é todo o número da forma a mais bi, onde a e b são números reais e i² é igual a menos 1. Consideremos o complexo z igual a mais bi. A é considerada a parte real de z e designa-se por real de z igual a A. BI é a parte imaginária de z. Logo, B é o coeficiente da parte imaginária e designa-se por imaginário de z igual a B. Resolva em C a seguinte equação: 4x² mais 4x mais 5 igual a 0. É uma equação de segundo grau completa, então poderemos aplicar a fórmula resolvente, onde A é igual a 4, B igual a mais 4 e C igual a mais 5. Vem então x igual a menos B, ou seja, menos 4, mais ou menos a raiz de B², 4² 16, menos 4 vezes A, que é 4, vezes C, que é 5. Tudo sobre 2A, ou seja, 4 vezes 2, 8. Simplificando, vem x igual a menos 4, mais ou menos raiz de 16 menos 80. Tudo sobre 8. Continuando a simplificar, x igual a menos 4, mais ou menos a raiz de menos 64, tudo sobre 8. Mas a raiz de menos 64 não existe no conjunto dos números reais, mas estamos a resolver não em R, mas sim em C. Logo, existe. Sabemos que menos 64 é 64 vezes menos 1. Vamos então substituir. Bem, então x igual a menos 4, mais ou menos raiz de 64 vezes menos 1. Tudo sobre 8. A raiz do produto é o produto das raízes. Vem então x igual a menos 4, mais ou menos a raiz de 64 vezes a raiz de menos 1. Tudo sobre 8. Raiz de 64 é 8 e
Se estamos a resolver em C, então I ao quadrado é igual a menos 1. Logo vamos substituir menos 1 por I ao quadrado. Vem então x igual a menos 4 mais ou menos 8 vezes raiz de I ao quadrado, tudo sobre 8. O quadrado simplifica com a raiz. Vem então x igual a menos 4 mais ou menos 8 vezes I, 8i, tudo sobre 8. Vamos separar numa soma de frações e numa diferença de frações. Vem então x igual a menos 4 oitavos mais 8 oitavos i, ou x igual a menos 4 oitavos menos 8 oitavos i. Simplificando, vem então x igual a menos 1 meio mais i, ou x igual a menos 1 meio menos i. O conjunto de solução é então o conjunto formado pelos elementos menos 1 meio menos i, menos 1 meio mais i. Vejamos agora a igualdade de dois números complexos. Ora, dois números, z igual a mais bi e w igual a c mais di, são iguais se a mais bi for igual a c mais di. E quando é que estes dois números complexos são iguais? Quando a parte real do número complexo que está no primeiro membro é igual à parte real do número complexo que está no segundo membro, e quando o coeficiente da parte imaginária do complexo do primeiro membro é igual ao coeficiente da parte imaginária do complexo que está no segundo membro. Ou seja, quando A é igual a C e B é igual a D. Os números complexos podem ser escritos na forma algébrica ou na forma trigonométrica. Neste vídeo vamos analisar as várias operações dos números complexos na forma algébrica. E vamos começar pela adição. Então consideremos z igual a 5 mais 2i e w igual a menos 4 mais 8i. Ora, z mais w será então igual a 5 mais 2i mais menos 4 mais 8i. Desembaraçando parênteses, vem então 5 mais 2i e sinais diferentes menos 4, sinais iguais mais 8i. Vamos agora agrupar os números sem i e os números com i, colocando o i em evidência. Vem então 5 menos 4 mais, dentro de parênteses, 2 mais 8i. Simplificando, 5 menos 4, 1, mais 8 mais 2, 10, i. Genericamente, z mais w será então igual a mais c mais b mais d, i. A adição goza das seguintes propriedades. Comutativa, ou seja, z mais w é igual a w mais z. Associativa, ou seja, adicionar primeiro z mais w, seguidamente adicionar v, é o mesmo que adicionar primeiro w mais v e a z adicionar esse resultado que obtivemos. A existência de elemento neutro, que é o zero, ou seja, z mais 0 é igual a z, e a existência de elemento simétrico, que se designa por menos z, e se z é igual a mais bi, então menos z é igual a menos a menos bi. Vem então que z mais menos z é igual a 0. A subtração. Consideremos z igual a 7 menos 2i e w igual a 1 menos 2i. Ora, z menos w será então 7 menos 2i menos 1 menos 2i. Desembaraçando parênteses, vem 7 menos 2i, sinais diferentes, menos 1, sinais iguais, mais 2i. Menos 2i mais 2i são simétricos, logo a sua soma é 0, simplificam. 7 menos 1, 6. Logo, genericamente, z menos w é igual a menos c mais b menos d, i. No caso da multiplicação, consideremos z igual a 3 mais 5i e w igual a 1 mais i.
Ora, z vezes w será 3 mais 5i vezes 1 mais i. Aplicando a propriedade distributiva, vem então 3 vezes 1, 3, 3 vezes i, 3i, 5i vezes 1, 5i, 5i vezes i, 5i ao quadrado. Sabemos que i ao quadrado é igual a menos 1, logo vem 3 mais 3i mais 5i, 8i. Mais 5 vezes menos 1. Ora, sinais diferentes. Menos 5 vezes 1, 5. Logo, menos 5. 3 menos 5, menos 2, mais 8i. Genericamente, z vezes w será então igual a vezes c menos b vezes d mais a vezes d mais b vezes c i. As propriedades da multiplicação são comutativa, ou seja, z vezes w é igual a w vezes z. Associativa, ou seja, multiplicar primeiro z vezes w e depois multiplicar por v é o mesmo que multiplicar primeiro w vezes v e a z multiplicar esse resultado. Existência de elemento neutro, que é 1, ou seja, z vezes 1 é igual a z. E a existência de elemento inverso, que é um determinado número w, de forma que z vezes w é igual a 1. Vejamos agora a potenciação. Ora, i elevado a 0, qualquer número elevado a 0 é 1. I elevado a 1 é i. I ao quadrado, já aprendemos que é menos 1. I ao cubo é i ao quadrado vezes i elevado a 1, ou seja, menos 1 vezes i, ou seja, menos i. Vamos continuar. E i elevado a 4 é i ao quadrado vezes i ao quadrado, ou seja, menos 1 vezes menos 1, que é 1. I elevado a 5 é i ao quadrado vezes i ao cubo, ou seja, menos 1 vezes menos i, que é igual a i. I elevado a 6 é i ao cubo vezes i ao cubo, ou seja, menos i vezes menos i, que é i ao quadrado, ou seja, menos 1. I elevado a 7 é igual a i elevado a 3 vezes i elevado a 4, ou seja, menos i vezes 1, ou seja, menos i. Reparemos que existe aqui um padrão, ou seja, os resultados obtidos foram 1i menos 1 menos i. E depois começou a repetir 1i menos 1 menos i. É de esperar que, se continuarmos a aumentar o expoente desta potência, os resultados continuarão a repetir-se. Logo, imaginemos para calcular i elevado a 27. Vamos dividir 27 por 4. E vem 6 vezes 4, 24, para 27, 3. Ou seja, i elevado a 27 é igual a i elevado a 3. Ou seja, menos i. A regra prática diz então que se tem i elevado a um determinado valor, divide-se esse valor por 4 e a resposta será i elevado ao resto da divisão desse valor por 4. Vejamos agora a divisão. Z igual a 3 mais 5i e w igual a 2 mais i. Ora, z sobre w será então 3 mais 5i sobre 2 mais i. Mas, para dividirmos, é necessário introduzirmos um conceito novo, que é o conjugado de z. Ora, se z é igual a mais bi, o conjugado de z é igual a menos bi, ou seja, troca-se o sinal da parte imaginária. E então, para dividir, vamos multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado do denominador. Ora, o conjugado denominador, se o denominador é 2 mais i, o conjugado é 2 menos i. Vamos então multiplicar
no numerador e no denominador o conjugado do denominador. Apliquemos agora a propriedade distributiva no numerador e no denominador e vem então 3 vezes 2, 6, 3 vezes menos i, menos 3i, 5i vezes 2, 10i, 5i vezes menos i, menos 5i ao quadrado. No denominador, 2 vezes 2, 4, 2 vezes menos i, menos 2i, i vezes 2, 2i, i vezes menos i, menos i ao quadrado. Menos 2i mais 2i são simétricos. Logo, simplificam-se. Sabemos que i ao quadrado é igual a menos 1. Vem então 5 vezes menos 1, menos e menos são sinais iguais, mais 5. 5 mais 6, 11. Menos 3i mais 10i, mais 7i. I ao quadrado é menos 1, como tem menos, sinais iguais, mais 4 mais 1, 5. Ou seja, 11 quintos mais 7 quintos i. A regra prática diz então que z a dividir por w será AC mais BD tudo sobre C ao quadrado mais D ao quadrado mais BC menos AD tudo sobre C ao quadrado mais D ao quadrado e, claro que C mais DI, estando no denominador, tem de ser diferente de 0. Prova-se ainda que o conjugado da soma é a soma dos conjugados, o conjugado do produto é o produto dos conjugados e que o conjugado da divisão é a divisão dos conjugados.